Olá, bem-vindos à parte 4 da aula de flexão do curso de Mecânica dos Sólidos, oferecido pela UFSCar e o Departamento de Engenharia de Materiais, apresentado por Santiago Maia Johnson. Desde o início do curso, desenvolvimos métodos para determinar a distribuição de tensões em corpos submetidos à carga axial, a um torque ou à flexão. Sempre estas cargas eram a única que estava atuando no corpo, ou seja, nós analisamos de maneira aislada o efeito de um tipo de carregamento. Por exemplo, quando um corpo está submetido a um momento fletor, unicamente. Na vida real, a maioria das vezes, os corpos eles estão submetidos a vários tipos de carregamentos em simultâneo. Por exemplo, a chaminé daquela imagem da esquerda, ela está submetida à carga axial devido ao peso, ou seja, como se fosse uma coluna gigante e ela tivesse que suportar na base o peso de toda a chaminé na parte superior que está comprimindo, mas ela tem uma área grande e os ventos que atuam sobre a área dela é como se fosse uma carga distribuída, como se ela fosse uma viga engastada numa parede, só que a parede seria o chão. E teríamos uma carga distribuída, que seria a força que está fazendo o vento para tentar fletar essa estrutura. Assim que uma estrutura deste tipo, ela estaria suportando cargas axiais e cargas à flexão. Muitos outros exemplos que veremos para frente mostram que as estruturas da vida real têm que suportar diversos tipos de cargas, combinações de torção e flexão, etc. Quando isto acontece, podemos usar um método de superposição para determinar a distribuição de tensões. O método de superposição quer dizer que nós podemos superponer ou somar as tensões para encontrar a tensão total. Mas cuidado, porque quando vamos a somar tensões, unicamente podemos somar tensões do mesmo tipo. Ou seja, não podemos somar maçã com peixes. Sempre temos que somar a mesma coisa. Isto que quer dizer? Vamos somar maçã com maçã. Ou seja, vamos somar tensões normais com tensões normais. No caso da chaminé, carga axial, ela produz tensões normais. No caso dela, a compressão, porque ela está suportando o peso que está comprimindo. Flexão, momento fletor, também produz tensões normais. Assim que podemos somar as tensões normais sigma devidas à carga axial e as tensões normais sigma devidas ao momento fletor. Mas essa viga, a flexão, ela também está suportando tensões de cisalhamento. Essas tensões de cisalhamento tal não podemos somar com as tensões sigma de carga axial. Por isso eu falo que não podemos somar uma coisa com outra coisa. Por enquanto, só usaremos o método de superposição para somar as cargas iguais, sigma com sigma. Se tivéssemos um corpo que está submetido à torção e à flexão, torção ele gera tensões de cisalhamento. Assim que poderíamos somar essas tensões de cisalhamento com as tensões de cisalhamento devido à flexão, certo? Uma consideração que devemos ter na hora de fazer isto é que as deformações elas não podem alterar significativamente a geometria, como para que, por exemplo, as deformações devido à flexão afetem a análise que nós fazemos devido à torção. Mas, na maioria dos materiais de engenharia, as deformações são baixas. E lembrem que todas nossas análises são feitas para o regime elástico,
que o material se deforma elasticamente muito pouco. Assim que geralmente não precisamos ter cuidado com isto, mas pode acontecer de materiais como polímeros ou materiais muito dúcteis como o alumínio que se deforme muito e possa acontecer um problema com estas deformações grandes mesmo no regime elástico. Mas geralmente os corpos eles se deformam muito pouco, assim que as análises que nós fazemos são válidas. Um tipo de estruturas que suportam cargas combinadas são os recipientes cilíndricos, como tanques de gás, caixas de água e todo esse tipo de coisas parecidas. Eles têm uma particularidade e é que são estruturas de parede fina com um líquido ou um gás à pressão dentro deles. Essa pressão é uma pressão isostática que é feita pelo líquido ou gás contido no interior que tenta expandir as paredes do recipiente onde ele está. Assim que esse corpo ele estaria submetido a uma pressão isostática, além de outras cargas como carga axial ou outros tipos de cargas que possam aparecer na estrutura que você considere que sejam importantes. Não entraremos em detalhes sobre como calcular este tipo de estruturas, mas elas são importantes. Se alguém tiver interesse, pode procurar a teoria dos livros. Nesta imagem, se pode observar uma tubulação de água que falhou devido às tensões, ocasionando danos graves. Essa tubulação é as mesmas que estão embaixo das ruas nas cidades para levar água nas casas. Quando acontece esse tipo de problemas, o jato de água sai a uma pressão muito grande, fazendo danos graves em ruas e em outras coisas. O cálculo das tensões nesse tipo de estruturas é importante, mas de novo não entraremos muito em detalhe neste curso. O tipo de coisas ou estruturas que analisaremos neste curso são deste tipo: coisas que estão suportando cargas combinadas de flexão e torção, flexão e carga axial e coisas pelo estilo. No caso da imagem do centro, que é a junta do joelho de uma pessoa, este é um tipo de estrutura que ele tem que suportar cargas axiais, cargas à flexão, cargas à torção, nas 3 dimensões. São coisas muito complexas. Obviamente não analisaremos ela, só está para mostrar o exemplo de como diferentes tipos de cargas podem atuar no mesmo objeto. As cargas que analisaremos são mais parecidas às da esquerda e da direita. Por exemplo, vocês só olhando poderiam dizer que tipo de cargas que está suportando a estrutura da esquerda e por quê. Mesma coisa para a direita. Podem ficar analisando as imagens, pensar 2 minutos e depois responder. No caso da figura da esquerda, tem aquela estrutura, aquela barra metálica que está suportando o peso do bondinho. Como ela tem que suportar todo o peso, é como se fosse um carregamento axial. Mas olhem que o bondinho, o peso dele, ele não está na mesma linha do centro da estrutura metálica. Ele está deslocado uma distância. Essa distância é um braço. Vocês sabem que força vezes um braço gera um momento. O fato de que o peso esteja colocado a uma distância do centro da estrutura quer dizer que essa viga de metal ela estaria suportando cargas por flexão e por carregamento axial. A coluna da imagem da direita acontece a mesma coisa, só que ela estaria suportando cargas a compressão, mas as duas têm a carga colocada a uma distância
do centro da coluna ou da viga, ou seja, que essas cargas, além da força axial, elas geram um momento. Esse momento, somado com a carga axial, seriam as cargas combinadas que teria que suportar a viga da esquerda e a coluna da direita. As cargas axiais geram tensões normais. Os momentos fletores também sabemos que geram tensões normais, assim que podemos usar o princípio de superposição para somar as tensões normais devido à carga axial e ao momento fletor e ver quanto que é a tensão máxima que estão suportando este tipo de estruturas. No caso de vigas sometidas à flexão, ela, só por estar à flexão, não é considerada uma carga combinada, mas já vimos que a flexão nas vigas gera tensões de dois tipos, tensões normais e tensões cortantes. Se além de flexão a viga estivesse submetida a uma carga axial, teríamos tensões normais devidas à carga axial e poderíamos somar essas tensões de carga axial com as tensões normais devido à flexão. Se a viga, além de flexão, estivesse submetida a um torque, teríamos tensões de cisalhamento devido ao torque e as tensões de cisalhamento devido à força cortante. Poderíamos somar esses dois tipos de tensões. Em vídeos anteriores mostramos como é que é a distribuição dessas tensões normais e tensões de cisalhamento. Explicamos que nos pontos mais afastados do eixo neutro, neste caso o ponto A e o ponto E, as tensões normais seriam máximas, aconteceria a máxima tensão normal devido ao momento fletor, como se mostra nos cubinhos de estado de tensões na parte embaixo das figuras. Nesse ponto, nós temos as maiores tensões normais, mas as tensões cortantes são zero, ou seja, temos zero tensões de cisalhamento. Ao contrário, no ponto do eixo neutro, que neste caso seria o ponto C, nós temos que essas tensões de cisalhamento são máximas e a tensão normal seria zero. Esses pontos extremos, os pontos superior e inferior, e o ponto central, onde uma é máxima mas a outra é zero, às vezes não são os pontos de principal interesse. Os pontos onde existe a transição entre a alma e a ava, que seria o ponto B e o ponto D, nesses pontos acontecem as duas tensões. Tanto as tensões normais como as tensões cortantes estão atuando e as duas, aunque não são as tensões máximas, têm um valor grande em comparação com as tensões máximas que aparecem. Assim que estes pontos são pontos de análise, porque em próximas aulas veremos como transformar tensões de tipo cisalhante para tensões normais. Assim que teríamos o efeito combinado das tensões normais e tensões de cisalhamento nesses pontos B e D, fazendo que sejam pontos críticos. E se além disso tivesse o efeito de alguma outra carga normal ou torção atuando, isso poderia acrescentar ainda mais o efeito das tensões nesses pontos. O fato de que as tensões nos pontos B e D possam ser de interesse é devido a que as tensões normais nesses pontos são só ligeiramente menores do que as tensões máximas, ou seja, são muito parecidas. Mas as tensões de cisalhamento, que são zero no ponto A, têm uma grande mudança ao passar no ponto B na alma, e elas são quase iguais às tensões máximas de cisalhamento. Assim que nesses pontos B e D, nós temos um número bem significativo de tensão de cisalhamento e tensão normal. Um tipo de cargas combinadas é o carregamento excêntrico,
Este acontece quando a carga não é aplicada sobre o centro da coluna ou da viga. Quando nós vimos carga axial, as cargas elas serão sempre colocadas no centro da coluna, justamente para garantir que era carga axial unicamente. Mas na vida real, devido à ensamblagem ou a certas limitações ou ao design que a gente quer fazer, não é possível colocar as cargas exatamente no centro das nossas vigas ou colunas. Assim que existe esse momento devido à alavanca entre o ponto de aplicação da carga e o centro da coluna, e finalmente teremos uma combinação entre flexão e carga axial. Na imagem se mostra uma coluna de aço e a ensamblagem das vigas que estão transmitindo carga nesta coluna. Você poderia pensar que o fato de que tenha vigas a todos os lados, isso faria com que a carga excêntrica ou aquela alavanca se cancelasse. Pode ser, mas não necessariamente, porque isso só acontece se as cargas são exatamente iguais na direita e na esquerda. Isso não sempre pode ser garantizado. Também pode ser que essa coluna seja a coluna de um canto de uma esquina. Obviamente, não poderia ter cargas do outro lado fora do prédio. Assim que muitas vezes temos esse tipo de carregamentos excêntricos devido à ensamblagem das peças. O fato de que muitas vezes exista o carregamento excêntrico não quer dizer que ele seja bom. Na verdade, sempre que podamos evitar carregamento excêntrico, devemos evitá-lo, porque, como mostraremos a continuação, o fato da carga ser excêntrica faz aparecer tensões que não existiriam se não existisse esse momento fletor. Assim que quando colocamos uma carga excêntrica sem necessidade, podendo evitar isto desde o design de nossas peças, de nossas estruturas, se nós podemos evitá-lo, faremos com que não existam tensões innecessárias devidas a esse momento fletor. Nesta imagem, se pode ver uma coluna e uma viga que está passando pela coluna excentricamente, assim que essa coluna está suportando um carregamento excêntrico. Como falamos, sempre que for possível, é necessário evitar esse tipo de carregamentos. Essa imagem foi tirada de uma coluna do prédio Space. Se você lembra, no começo do curso, vimos o case study de um prédio que desabou devido a muitos problemas que ele tinha, entre eles, por exemplo, este tipo de coisas. Quando temos uma carga excêntrica, a coluna não só tem que suportar a carga axial, que é o que normalmente calculamos, mas também precisa suportar as tensões devido ao momento fletor. Assim que, somando essas tensões normais devidas à carga axial e ao momento fletor, nós teríamos com que as cargas podem ser muito maiores do que se unicamente estivéssemos suportando carregamento axial. O quanto elas podem ser maiores depende da excentricidade. Elas podem ser 50% ou 2 vezes maiores, mas se a excentricidade é muito grande, essas tensões poderiam ser até 5 vezes maiores ou mais em comparação com uma carga que esteja aplicada no centro da coluna. Quanto maior a excentricidade, maior as cargas que precisaria suportar essa coluna. Para evidenciar o efeito desse carregamento excêntrico, faremos um exemplo no qual uma coluna carregada com uma carga axial a compressão de 3.500 kN
onde a carga é aplicada excentricamente numa seção retangular, com as dimensões como se mostra na figura. Se pede determinar a distribuição de tensão normal em um corte transversal a uma distância longe da superfície o suficiente como para que os efeitos de concentração de carga possam ser negligenciados. Lembrem que existe o princípio de Saint-Bernard, onde, se estamos perto do ponto de aplicação de cargas, essa distribuição não é uma distribuição homogênea, sino que uma distribuição parabólica. Por isto, vamos a calcular as tensões numa parte afastada no interior da coluna, só para ver o efeito da excentricidade da carga. Também se pede esboçar essa distribuição de tensões e identificar a localização do eixo neutro nessa área transversal. Antes de começar o exemplo, vale a pena ressaltar que nós faremos uma excentricidade unicamente com relação ao eixo C. Ou seja, a carga ela está só deslocada no eixo C uma distância de 250 milímetros. Mas é possível ter excentricidade nos dois eixos, por exemplo, no eixo Y e no eixo Z. Isto faria com que existam dois momentos fletores. Um momento fletor no eixo C e outro momento fletor no eixo Y, devido a essa dupla excentricidade. Quando isso acontece, você teria que somar três tipos de tensões. Uma devido à carga axial, outra devido ao momento fletor em C e a terceira devido ao momento fletor em Y. Assim que se você tem uma excentricidade nos dois eixos, fica muito mais crítica as tensões atuando no interior da coluna. A maneira de trabalhar seria essencialmente a mesma que simplesmente com uma excentricidade em um eixo. Assim que por facilidade só faremos a excentricidade no eixo C para diminuir o tempo de cálculo. Antes de começar a resolver o exercício, precisamos identificar as cargas que estão atuando na coluna. Sabemos que ela está submetida a uma carga excêntrica. Essa carga, nós podemos transformar ela como uma carga atuando no centro da coluna para ter carregamento axial, como que já tínhamos trabalhado anteriormente, e ao mudar a posição da carga para o centro, também apareceria um momento, ou seja, essa carga excêntrica ela pode se transformar em uma carga mais um momento. A magnitude desse momento seria igual à carga aplicada multiplicado pela alavanca, ou seja, pela excentricidade. Esse momento é um momento pontual que ele está tentando fletar a coluna. Notem que essa coluna ela estaria submetida à carga axial por compressão e a um momento fletor. Ela não tem nenhum tipo de carga atuando perpendicular ao eixo longitudinal, assim que não teria forças cortantes nem nada pelo estilo. Ela estaria submetida à flexão pura e não teria tensões de cisalhamento, só teria tensões normais. A força axial seria igual a menos P, porque sabemos que é compressão. O momento fletor, nós não vamos falar se ele é positivo ou negativo em comparação com as equações que tínhamos desenvolvido em vigas, porque os eixos coordenados x, y, z são muito diferentes aos que usamos lá para desenvolver as equações. O importante é entender a natureza deste tipo de carregamento e o efeito que ele causa. Esse momento que está atuando assim, ele estaria tentando comprimir a parte da esquerda, assim que teríamos tensões normais à compressão, e na parte da direita, que seriam as distâncias C positivas, teríamos tensões de tração.
Entendendo isto, só precisaríamos ver a magnitude das tensões normais e o sinal nós colocaríamos já sabendo o comportamento. Sabendo que a viga está sob o efeito de carga axial e flexão pura, e sabemos que esses dois tipos de cargas eles geram tensões normais, podemos combinar a equação de tensões para somar elas dois e encontrar a tensão normal total. Sabemos que a tensão normal devido à força axial é a força dividido a área. E, no caso de flexão pura, seria o momento fletor vezes a distância desde o eixo neutro dividido o momento de inércia. Primeiro, calcularemos o efeito da carga axial. A força é menos a carga, ou seja, menos 3.500 kN. Isso dividido a área transversal da viga nos dá um total de menos 7 MPa. Ou seja, aquela carga axial ela cria uma tensão de compressão normal de 7 MPa, homogeneamente distribuída em toda a área. Agora, a tensão normal devido ao momento fletor seria o momento, que já falamos que é a carga vezes a excentricidade. Essa excentricidade é de 250 milímetros, multiplicado pela distância, no caso a distância c, e dividido pelo momento de inércia. Como é um retângulo, seria 1/12 da base vezes a altura ao cubo. Acá temos que ter cuidado para distinguir qual que é a base e qual que é a altura do retângulo. Esse momento fletor, ele está tentando girar a coluna ao redor do eixo Y, assim que a base será paralela ao eixo Y, no qual ele está tentando girar. Neste caso, a base será 0,5 metros. E a altura será 1 metro. Calculando esta tensão, encontramos que ela depende dessa altura y. Obviamente, ela será máxima nos pontos mais extremos. Como a altura é 1 metro, o eixo neutro de um retângulo fica no meio, a distância mais afastada ela será 0,5 metros, que no caso seria qualquer ponto da linha entre A e D, ou qualquer ponto da linha entre B e C. Sabemos que na parte da esquerda serão cargas a compressão e na parte da direita ou dos C positivos serão tensões a tração ou positivas. Como falamos, não entraremos muito em detalhe do sinal, só falaremos da magnitude e já sabemos que o comportamento será a compressão na parte dos C negativos. Calculando esta equação, teríamos com que a tensão máxima devido ao momento fletor seria de 10,5 MPa. Como as duas são tensões normais, usaremos o princípio de superposição para somar elas. Tomando como referência as figuras A e B para ver este comportamento, nós vemos que na linha A e D as tensões seriam iguais para qualquer ponto. Assim, as tensões devido à força axial serão menos 7 MPa e devido ao momento fletor menos 10,5 MPa. Somando elas, teríamos que, nessa linha, as tensões seriam igual a menos 17,5 MPa. Essas são tensões de compressão. Na linha entre o ponto B e C, temos menos 7 MPa, porque as tensões devido à carga axial são homogêneas. E agora,
as tensões devido ao momento fletor, elas serão positivas. Assim que seria menos 7 megapascal mais 10.5 megapascal, o que nos dá uma tensão de 3.5 megapascal como uma tensão positiva ou tensão atração. Como sabemos que o comportamento das tensões de flexão são linhas retas, nós podemos desenhar como que seria o comportamento olhando a coluna no plano XC. Também o exercício ele nos pede calcular onde que ficaria o eixo neutro. Para isto, usamos uma relação de triângulos ou de semelhança, no qual tomaremos como a base do triângulo maior a distância C desde o ponto A, e o triângulozinho menor será o comprimento da coluna, que é 1 metro menos essa distância. Resolvendo esta simples relação, encontramos com que o eixo neutro ficará a uma distância desde o ponto A igual a 0,83 metros. Essa será a distância do novo eixo neutro e a máxima tensão será de menos 17.5 megapascal. Olhem que, se a carga não fosse excêntrica, as tensões elas seriam de 7 megapascal. Devido à excentricidade, nessa parte esquerda da coluna, as cargas passaram de 7 megapascal a compressão para 17,5. Isso é aproximadamente 2,5 vezes as tensões que ela teria que suportar se fosse uma carga no centro. Assim que olhem como que uma excentricidade pode aumentar as tensões em uma coluna, em uma viga ou em algum corpo. Por isto é que sempre que for possível, nós devemos evitar cargas excêntricas. E, se por alguma razão precisamos colocar cargas excêntricas, é necessário calcular seu efeito para não ter surpresas. Vamos fazer mais um exemplo de cargas combinadas, agora com uma viga simplesmente suportada, como se mostra na figura da esquerda. Na figura da direita se mostra a área transversal dessa viga. Assim que teríamos uma viga em I suportando cargas a pressão. Se observamos detalhadamente a carga pontual, ela está atuando a um ângulo com respeito ao horizontal. E ela teria dois componentes. Uma componente horizontal e outra vertical. A componente horizontal faria com que a viga estivesse submetida a carregamento axial, ou a cargas normais. A parte vertical criaria forças cortantes. O que se pede no exercício é calcular as tensões máximas nos pontos mais críticos. Já falamos várias vezes e explicamos onde que seriam os pontos mais críticos de uma viga em I. No caso, seria na linha da parte superior e inferior da viga, onde aparecem as tensões normais devido à flexão máximas. Outro ponto de interesse poderia ser a transição entre a aba e a alma, porque nesse ponto as tensões normais devido à flexão são grandes e as tensões de cisalhamento também são altas. Além desses dois pontos, poderia ser considerado também o eixo neutro, onde a tensão de cisalhamento é máxima. Agora, para começar a solução de nosso exercício, precisamos identificar que tipo de cargas que estão atuando na viga. Já sabemos que este tipo de vigas, elas estão sometidas a um momento fletor e força cortante. Além disso, aquela componente horizontal da força pontual, ela criaria uma zona da viga que estaria suportando força axial.
Assim que este exercício é um pouquinho mais complexo do que o exercício da coluna de carga excêntrica, porque além do momento fletor e a força axial, teríamos carga cortante, devido às forças que aparecem atuando perpendicular ao eixo longitudinal da viga. Assim que essa viga estaria submetida a cargas de flexão, forças cortantes e a força axial. Para saber quais seriam os pontos mais críticos, precisamos fazer os diagramas de forças internas ou esforços solicitantes, como vocês quisessem chamar. Não entraremos em detalhe porque esses diagramas já foram explicados anteriormente. Assim que simplesmente colocaremos os diagramas de força normal, força cortante e momento fletor. No diagrama de força normal, identificamos que desde o suporte da direita até o ponto de aplicação da carga pontual, ou seja, de x igual a 0 até x igual a 5 metros, aparece uma força de compressão. Vemos também o diagrama de força cortante, onde a máxima força cortante estaria na direita, e o diagrama de momento fletor, com o momento fletor máximo a uma distância de x igual a 3,58 metros. Os pontos de interesse seriam o ponto onde o momento fletor é máximo, ou seja, x igual a 3,58 metros. Se fazemos a superposição da carga normal, vemos que ela atua nessa região entre 0 e 5 metros, assim que nesse ponto o momento fletor máximo também teríamos carga axial. Esse ponto seria um ponto muito semelhante ao exercício anterior de carga excêntrica. Nesse ponto teríamos uma carga normal de menos 8 kN e um momento fletor máximo de 17,6 kN por metro. Outro ponto de interesse será o ponto onde a força cortante for máxima. Ela é máxima em toda essa região entre 5 e 6 metros, mas especialmente em 5 metros podemos ver que aparece força normal, porque ela também atua até 5 metros, força cortante e o momento fletor, aunque ele não é máximo, ele é grande e significativo. Assim que em x igual a 5 metros, seria outro ponto de interesse para calcular essas tensões, provavelmente devido ao efeito das 3 tipos de cargas atuando nesse ponto. Pode ser que ele seja até mais crítico do que o ponto onde o momento fletor fosse máximo, porque quando o momento fletor é máximo, a força cortante é 0, então ali não teríamos efeito de tensões de cisalhamento. Por enquanto, identificamos esses dois pontos de interesse e agora vamos a calcular as nossas tensões. As forças cortantes, elas criam tensões de cisalhamento. Essas tensões de cisalhamento, tal, não tem nenhuma outra carga atuando na viga que também crie esse tipo de tensões. Assim que elas serão calculadas da maneira como explicamos na parte de cisalhamento em vigas. Agora, a força axial e o momento fletor, os dois geram tensões normais. Assim que podemos somar o efeito dos dois para obter a tensão normal total. Para calcular elas, precisamos a área transversal e o momento de inércia. Assim que vamos calcular eles agora. Não entraremos em detalhe porque o cálculo do momento de inércia já foi explicado várias vezes e os resultados serão este de aqui. As tensões devido à força axial é simplesmente a carga dividido a área. Nesse ponto de x igual a 3,58, a força normal é menos 8.000 Newton.
porque é uma força a compressão. Dividindo pela área, temos que as tensões normais devido à força axial são aproximadamente menos 2 megapascal. Calculando as tensões devido ao momento fletor, encontramos que nesse ponto o momento fletor é de 17,6. Da área transversal, sabemos que a distância desde o eixo neutro até o ponto A na parte superior é de 75 milímetros e o momento de inércia acabamos de calcular. Assim que com isto calculamos as máximas tensões normais devido ao momento fletor. Aquele momento fletor é positivo, então sabemos que essas tensões serão negativas na parte superior, ou seja, no ponto A, e positivas na parte inferior da viga, ou seja, no ponto E. Para calcular a tensão total, somaríamos as duas tensões. A tensão devido à carga axial ela é homogênea e ela sempre será a compressão. Então, no ponto A teríamos menos 2 megapascal menos 81,5 megapascal, que seria a tensão devido ao momento fletor, o que nos dá um total de menos 83,5 megapascal no ponto A ou na linha da parte superior da viga. No ponto E ou na linha inferior, nós teríamos menos 2 megapascal mais 81,5, porque as tensões de flexão são positivas na parte inferior da viga. Assim que as tensões nessa parte seriam de mais 79,5 megapascal. Como a tensão devido à força axial é baixa, 2 megapascal, não há uma mudança muito significativa na magnitude dessas duas tensões. Como nesta parte da viga, em x igual a 3,58 metros, só tínhamos o efeito do momento fletor e da carga axial, não precisamos calcular os outros pontos, porque não existe tensão de cisalhamento e nos outros pontos as tensões de flexão serão menores. Assim que o ponto A e o ponto E seriam os pontos mais críticos e terminaríamos nos análises para essa região de x igual a 3,58 metros. Quando x é igual a 5 metros, nós temos força cortante, momento fletor e carga axial. Assim que, além das tensões normais, precisaríamos calcular as tensões de cisalhamento. Para calcular as tensões de cisalhamento, nós já temos o momento de inércia I, que tínhamos calculado anteriormente, mas precisamos aquela Q. Já falamos como é que ela é calculada e como o ponto de maior interesse será o ponto B, a transição entre a aba e a alma da viga, porque é onde as tensões de cisalhamento são grandes e as tensões de flexão não são as máximas, mas elas também são grandes o suficiente, são consideráveis. Assim que para calcular o Q no ponto B, precisamos a área, que seria a área da aba, e aquela distância, que é a distância entre os dois centros geométricos. Calculando essa Q, podemos substituir em nossa equação de tensão de cisalhamento, porque já conhecemos a força cortante nesse ponto, que saiu do diagrama de força cortante, a Q que acabamos de calcular, o momento de inércia que também já tínhamos calculado e a espessura, que é a espessura da alma. Isso nos dá uma tensão de cisalhamento de 12,6 megapascal. Sabemos pela teoria que a tensão de cisalhamento no ponto A e no ponto E são zero, assim que não precisamos calcular. Para calcular a força normal no ponto B, precisamos do momento fletor, que nesse ponto será de 15.550 Nm por metro. Aqui tem que ter cuidado porque esse momento fletor é o momento fletor em x igual a 5 metros.
Anteriormente calculamos o momento fletor em x igual a 3,58, que era onde ele era máximo. Ou seja, são dois momentos diferentes e ele é obtido do gráfico de momento fletor. A distância y, como é o ponto B, será a distância desde o centro geométrico da viga, que seria no centro, até o ponto B. Essa distância é de 65 milímetros e podemos obter da geometria da área transversal. Assim que temos umas tensões normais devidas ao momento fletor de menos 62,4 MPa. A força axial, como ela é constante, ela será a mesma que calculamos para x igual a 3,58 metros, que é de menos 2 MPa. De novo, no ponto B, temos tensões de flexão a compressão e no ponto D, na parte inferior, seriam tensões positivas ou atração. Assim que a tensão total somando a carga axial e o momento fletor seriam negativas no ponto B de menos 64,4 MPa e na parte inferior, no ponto D, de mais 60,4 MPa. Essas seriam as tensões normais no ponto B e no ponto D. Por simetria, sabemos que as tensões de cisalhamento são iguais no ponto B e no ponto D. Assim que nesses pontos teríamos o efeito da tensão de cisalhamento que acabamos de calcular, somado com estas tensões normais de aqui. Agora, se alguém quisesse calcular a tensão de cisalhamento no ponto C, que é a única que estaria atuando, precisaria calcular aquela Q, que é a área desde o ponto C para cima. Nós já falamos como ela é calculada, que pode ser dividido em dois retângulos. Simplesmente colocaremos um resultado aqui e substituiremos na equação de tensão de cisalhamento. Isso nos dá como resultado que no ponto C teríamos 14,6 MPa. Nesse ponto também temos tensão normal devido à carga axial, que é de menos 2 MPa. No ponto C, estas tensões são baixas em comparação com o ponto B e D, porque a tensão normal neste ponto é unicamente de 2 MPa, mas nos pontos B e D é de 64 e 60. Ou seja, é 30 vezes maior. Muita diferença. Se comparamos as tensões de cisalhamento, nesses pontos, a diferença é unicamente de 10%. Uma diferença mínima muito baixa. Assim que, de novo, os pontos de mais interesse ou mais críticos provavelmente sejam esses pontos B e D. Com isto finalizamos este exemplo, porque já teríamos as tensões calculadas em x igual a 3,58 metros e as tensões em x igual a 5 metros. Em x igual a 3,58 metros, as tensões normais eram um pouco maiores, mas não tínhamos efeito de força cortante. E neste ponto x igual a 5 metros, temos tensões normais e também temos tensões de cisalhamento. Por enquanto, vamos deixar elas assim. Depois que cheguemos na parte de transformação de tensões, poderemos analisar melhor essas duas posições para saber qual das duas seria mais crítica. Finalmente, faremos um último exemplo de carga combinada, onde o mesmo tipo de carregamento do exemplo 2 é usado, ou seja, o diagrama de cargas é exatamente o mesmo, mas vamos a mudar a geometria da área transversal da viga. Agora teríamos uma viga em U ou uma viga em C, diferente da viga em I. O interessante deste exemplo é calcular as tensões máximas e comparar com as tensões do exemplo anterior.
Também, depois de ter esses resultados, ver qual que seria o efeito da área transversal e o momento de inércia. Como o diagrama de carregamento é exatamente igual ao exemplo 2, já sabemos que os pontos mais críticos serão x igual a 3,58 metros e x igual a 5 metros. Só teríamos que calcular a área e o momento de inércia dessa nova geometria. E analisaremos as tensões nos pontos mais críticos. O primeiro que precisamos fazer é calcular o eixo neutro ou centro geométrico, porque essa viga ela não é simétrica, diferente da viga I. Assim que o centro geométrico não vai ficar na metade. Precisamos calcular a que distância que ele fica. Para isto, usamos a equação de centro geométrico, onde podemos dividir essa área complexa em retângulos mais simples, onde teríamos dois pezinhos e uma parte superior. O pezinho da esquerda e da direita, eles são iguais e eles serão colocados na cor vermelha. Assim que a primeira parte teríamos a distância com respeito à parte inferior, que sempre tomaremos nossas distâncias com respeito a essa parte inferior. A distância do centro geométrico será a metade da altura, porque é um retângulo, ou seja, 45 milímetros. E a área desse retângulo. A parte superior seria a distância, que seria a altura total, menos o centro geométrico da parte azul, para calcular essa distância com respeito à parte inferior, que vai ser nossa referência, também multiplicado pela área da região azul. Dividindo isso pela área total. Como temos dois pezinhos, multiplicaremos por 2 essa parte vermelha. E encontraremos com que o centro geométrico, com respeito à parte inferior, ficará a uma distância de 62,8 milímetros. Como em todos os exemplos anteriores sempre tínhamos trabalhado viga em I, viga em T, este exemplo faremos um pouco mais detalhado o cálculo desses momentos de inércia e dessas regiões, áreas, etc. Só que eu quero mostrar que esse tipo de geometria em U, às vezes é mais fácil fazer outro tipo de análise, que é como se você tivesse uma área vermelha de um retângulo grande e estivesse subtraindo ou tirando a área de um retângulo menor que é de cor azul. Assim que essas somatórias, ao invés de somar coisas, vamos a restar ou subtrair coisas. Às vezes é mais fácil e obtemos o mesmo resultado. Para isto, vamos mostrar que o centro geométrico do retângulo vermelho, com respeito à parte inferior, ficaria 45 milímetros e a área do retângulo vermelho seria essa área grande. O retângulo azul, faríamos a mesma coisa, a distância do centro dele com respeito à parte inferior, multiplicado pela área do retângulo azul. Subtraímos isso e na parte inferior também subtraímos as áreas. Encontramos com que o resultado é exatamente o mesmo. Duas maneiras de analisar a mesma geometria, mas eu acho que esta aqui é um pouco mais fácil. Obviamente o estudante pode escolher a maneira que ele achar melhor, porque o resultado será exatamente o mesmo. Uma coisa é que nós estamos medindo essa distância com respeito à base ou à parte inferior. Se alguém quisesse medir essa distância com respeito à parte superior, simplesmente seria subtrair a altura total desta distância que nós encontramos. Esse seria o centro geométrico medido desde a parte superior ou aquele ponto A. Isto não vai fazer nenhuma diferença nos cálculos, só por se alguma pessoa escolhesse outra referência.
Por estandarização, eu sempre trabalho com a referência como se fosse a parte inferior. Tendo calculado o centro geométrico, podemos calcular o momento de inércia. Como falamos, é mais simples calcular subtraindo o retângulo azul do retângulo vermelho. Assim que para encontrar o momento de inércia, que é uma somatória, teríamos que fazer a resta do efeito do retângulo azul no retângulo vermelho. Nós chamaremos aquela primeira parte I1, que seria a parte do momento de inércia devido ao retângulo vermelho, e chamaremos I2 a parte devida ao retângulo azul. O momento de inércia do retângulo é 1/12 da base vezes a altura ao cubo. Simples. A área do retângulo vermelho também e a distância entre o centro geométrico e o centro do retângulo vermelho, que estaria essa distância aqui. Calculamos então nosso I1. O I2 é a mesma coisa. O momento de inércia de um retângulo, 1/12 da base vezes a altura ao cubo, mais a área do retângulo, a distância entre o centro geométrico e o centro do retângulo azul. Assim que calculamos esses dois e fazemos a somatória, ou no caso, como falamos, subtraímos o efeito do azul no vermelho. Assim, temos o momento de inércia total, que seria este valor de aqui. E para calcular a área, fazemos a mesma coisa. Subtraímos a área azul da área vermelha. E teríamos a área da seção transversal dessa viga em U. Como já temos o momento de inércia e a área, podemos calcular as tensões normais. No ponto X igual a 3,58 metros, a carga axial é de menos 8.000 N. Dividido pela área, nos dá uma tensão normal de menos 1,9 MPa, que seria uma tensão à compressão. Para calcular a tensão normal devido ao momento fletor, nós sabemos que elas são máximas nos pontos mais afastados do eixo neutro. Mas esta geometria ela não é simétrica. Diferente da geometria em I, não podemos calcular a do ponto A e falar que é oposta à do ponto E, porque não são. São distâncias y diferentes. Assim que primeiro calcularemos a do ponto A, que sabemos que é a compressão, e depois a do ponto E, que é a tração. Para calcular a tensão normal no ponto A, teríamos o momento fletor de 17,6 kN por metro, a distância, que seria de 27,2 milímetros, e o momento de inércia que acabamos de calcular. Isso nos dá uma tensão normal de menos 145,5 MPa. No ponto E, essa distância y é um pouco mais afastada. Temos o momento fletor, a distância é de 62,8 milímetros, sendo ela negativa porque o nosso zero, o nosso ponto de referência dessa distância y, é o centro geométrico ou eixo neutro. E teríamos assim que a tensão normal será uma tensão positiva ou de tração igual a 336 MPa. Acá eu quero fazer um parênteses e comparar essas tensões com as tensões da viga I, que já tínhamos calculado para essa mesma região de X igual a 3,58 metros. Se vocês observam, a tensão no ponto A, a compressão, ela é maior, mas não é tão grande como a diferença entre o ponto E ou na parte inferior. Esse curso, ele não é um curso de resistência de materiais.
mas é bom para o estudante ele se familiarizar com as resistências de materiais promédio, porque essas tensões de 336 megapascal, cuidado, estas tensões já são tensões muito grandes. A maioria dos materiais comuns, simples, eles já teriam falhado. A maioria das ligas de alumínio, elas não conseguem suportar. Mesmo se você tivesse uma liga que suporta tensões muito grandes, lembrem que na engenharia sempre trabalhamos com um fator de segurança, ou seja, tensões maiores da tensão que nós calculamos. De novo, ligas de alumínio, as comuns que trabalhamos, esquece. Se você pega aço simples ao carvão, a resistência dele, o limite elástico normal de aço simples, 250 megapascal, ou seja, teria falhado de novo. Os únicos materiais que conseguiriam suportar essas tensões são ligas um pouco melhores. E isso quer dizer que o material seria muito mais caro, mais difícil de fabricar. E se você compara com a viga em I, as tensões são muito menores. Muitas ligas de alumínio conseguem suportar 80 megapascal. E, obviamente, as ligas comuns de aço que suportam 250 suportariam fácil e tranquilamente essas tensões, mesmo com fatores de segurança de 2, 2.5, assim. O que eu quero ressaltar aqui é como, para a mesma aplicação, as mesmas cargas atuando na mesma viga, se você usa um tipo de viga diferente, as suas tensões podem mudar muito. Essa viga aí é uma viga que se comporta melhor para as aplicações de cargas à flexão. É por isto que ela é tão ampliamente usada em diferentes aplicações. Assim, teríamos que as tensões normais em x igual a 3.58 seriam essas tensões que calculamos. Obviamente, nesse ponto, não tem tensão de cisalhamento porque a força cortante é zero. Assim que passaríamos na outra seção de interesse, que é onde x é igual a 5 metros. Para isto, calcularemos as tensões de cisalhamento, porque a força cortante é grande. Sabemos que na linha superior e inferior as tensões de cisalhamento são zero, assim que calcularemos a tensão de cisalhamento na transição entre a parte superior e os dois pezinhos. Para isto, precisamos a letra Q. Essa área seria a área desse retângulo. E a distância entre os centros geométricos seria esta daqui. Assim que calculamos essa Q para o ponto B neste tipo de viga chamada viga em U. Se calculamos a tensão de cisalhamento na parte superior ou no ponto B', como explicamos na teoria quando vimos tensões de cisalhamento por flexão, essa letra T seria toda a largura da área superior. Assim que essas tensões de cisalhamento nessa linha no ponto B seriam de 0,92 megapascal, umas tensões de menos de 1 megapascal. Calculando as tensões no ponto B, só que na parte inferior ao ponto B, ou seja, nos pezinhos, aquela letra T seria a espessura dos pezinhos. Vale a pena notar que, como temos dois pezinhos ou duas áreas ali, suportando as tensões cortantes, nós temos que multiplicar por 2 a espessura daquele pezinho. E calculando a tensão de cisalhamento, ela seria de 8,5 megapascal, quase 10 vezes superior do que no ponto B'. Na teoria já falamos muito sobre isto e sobre essa transição tão abrupta. Não é necessário calcular essa tensão B' na parte superior. Sempre que precisamos as tensões mais críticas, vamos atrás das maiores tensões. Assim que isso é só feito para mostrar como que seria o cálculo, mas sempre nós tentamos focar nas tensões mais críticas, que neste caso seria essa
de 8,5 megapascal. Para calcular a máxima tensão de cisalhamento que acontece no centro geométrico, precisamos da letra Q, que como falamos é a área acima de onde estamos medindo a tensão. Novamente, essa área seria uma espécie de um arco ou uma U, que é facilmente calculada subtraindo a parte azul da parte vermelha, igual que fizemos anteriormente. A Q, que também é uma somatória, seria a mesma coisa que como fizemos calculando os momentos de inércia ou as áreas. O efeito da parte vermelha é calculado aqui como a distância entre esse retângulo e o centro geométrico multiplicado pela área, e da parte azul, mesma coisa. Subtraindo esses dois valores que calculamos, teríamos a Q no ponto C ou no centro geométrico, e com isto podemos calcular a máxima tensão de cisalhamento. De novo, como aquela espessura T é medida em onde tem dois pezinhos, precisamos multiplicar por 2 essa espessura. Assim, teríamos uma tensão de cisalhamento máxima de 9,3 megapascal. Com isto, teríamos calculado as tensões de cisalhamento no ponto de X igual a 5 metros. Fica como tarefa calcular as tensões normais. Lembrem que a distância será calculada até o ponto B, que é onde mais teríamos interesse, porque na parte embaixo a tensão de cisalhamento será zero. Assim que no ponto B temos tensão de cisalhamento grande, que calculamos de aproximadamente 8 megapascal, e estaria sumada o efeito da tensão normal que vocês calculariam. O exemplo 3, ele nos pedia calcular as tensões e comparar com as tensões que tínhamos calculado na viga I. Também pedia ver qual que era o efeito da área transversal e do momento de inércia nestas tensões. Para fazer esta comparação, usaremos x igual a 3,58 metros, que é onde só temos tensões normais, porque nos outros pontos temos tensões de cisalhamento e ainda não sabemos como transformar isto, assim que teríamos uma mistura entre tensões normais e tensões de cisalhamento. Para fazer a comparação, simplesmente pegaremos estas tensões. Já tínhamos feito um parênteses e falado um pouco, mostrando como é que as tensões normais são muito maiores na viga U. Agora, se compararmos as áreas transversais destas duas vigas, vemos que a área transversal é aproximadamente a mesma. Não existe uma mudança muito significativa na área transversal. Desde o ponto de vista da engenharia, se eles dois fossem feitos do mesmo material, com a mesma densidade, isto queria dizer que o peso deles seria aproximadamente o mesmo. E se você fosse a comprar as duas, a maioria de vigas ou de barras metálicas, elas se vendem por peso. Assim que as duas custariam aproximadamente o mesmo se você fosse a comprá-las. Mesmo valor aproximadamente, mas uma consegue suportar quase 4 vezes as tensões que a outra. Comparando os momentos de inércia, vemos que a viga I tem um momento de inércia muito maior em comparação com a viga C. Isto é o que eu queria mostrar com exemplo. Com as vigas a flexão, o efeito do momento de inércia é muito grande. Quanto maior seja o momento de inércia, menor serão essas tensões. E a viga I é uma das melhores com respeito à optimização entre área ou quantidade de material e maiores momentos de inércia. É por isso que ela é tão amplamente utilizada para aplicações de carga. Não quer dizer que a viga C não vai ser usada em nada. Ela foi desenvolvida para um certo tipo de coisas e de aplicações, mas
Se seu objetivo é que ela suporte carga, provavelmente você vai olhar mais para as vigas em I. Eu recomendo vocês assistirem um vídeo onde explicam um pouco da mágica da geometria destas vigas em I. Por enquanto, vamos deixar assim e terminaremos este vídeo. Espero vocês tenham gostado e em próximos vídeos falaremos da parte de deflexão em vigas.